preferível falar sobre milagres, sobre bênçãos, sobre portas que se abrirão, do que tocar nesse tema difícil que é o pecado da humanidade. Olá, como você está? Espero que esteja tudo na santa paz. Nesta série de vídeos, estou trazendo alguns temas relevantes para aqueles que gostam de evangelismo e também para aqueles que são loucos por amor de Cristo. E para tanto, eu estou tecendo alguns comentários a respeito de textos deste livro aqui, Paixão pelas Almas, de Oswald Smith. E para este vídeo, podemos dar o seguinte título: Como é fácil ser cristão hoje? Isso porque, na parte final do primeiro capítulo deste livro, o autor traz reflexões sobre a condição atual daqueles que professam o cristianismo como sendo a sua fé. E ele explora este tema usando a seguinte questão: quantos cristãos professos estão vivendo realmente a vida de Cristo diante dos homens? E quanto a esta questão, nós chegamos a algumas conclusões tristes, como: quão parecidos com o mundo os cristãos estão se tornando? Quão pouca oposição sofre o crente na terra? E onde estão as perseguições lançadas contra a igreja primitiva? E assim o autor chega a uma conclusão final. Como é fácil ser cristão hoje? Hoje não existe mais oposição ao cristianismo, ao menos aqui em nosso país. Em nossa vida religiosa, estamos tão sobrecarregados com as atividades eclesiásticas, temos tanto trabalho a ser realizado na igreja, é tanta coisa a se fazer, que o trabalho principal da igreja, que é evangelizar e levar os perdidos a Cristo, está praticamente negligenciado em nosso meio evangélico. E dentro do tema evangelismo ou evangelização, um assunto pouco tratado nas igrejas ou na maioria delas é a questão do pecado. O pecado tem aumentado de uma maneira incontrolável em todas as partes do mundo, mas os membros da igreja preferem não ouvir sobre esse assunto, sobre esse tema tão delicado. E os pregadores também preferem não tocar nesse tema que é um tanto espinhoso, duro de ouvir. É preferível falar sobre milagres, sobre bênçãos, sobre portas abertas, portas que se abrirão, do que tocar nesse tema difícil que é o pecado da humanidade. Os pregadores já não conseguem mais chamar a atenção do povo para o pecado e para o quanto nós somos pecadores. E nada além de um derramamento do Espírito Santo pode resolver este problema dentro das nossas igrejas. Reavivamentos espirituais, como o ocorrido no país de Gales em 1904 ou o da Rua Azusa nos Estados Unidos em 1906, transformaram de verdade a vida de centenas e milhares de pessoas e comunidades mundo afora. E isso é possível também de acontecer dentro das nossas igrejas. Então, como podemos provocar um derramamento do Espírito Santo dentro das nossas igrejas, na nossa comunidade religiosa? Talvez você responda: através da oração. É verdade, você acertou, através da oração. Mas antes disso, é necessário que coloquemos algo antes, que é a questão do pecado. Enquanto não resolvermos a questão do pecado, não conseguiremos um derramar do Espírito dentro das nossas igrejas. A menos que a nossa vida seja reta diante da presença de Deus, que nós abandonemos o pecado, que ele seja afastado da nossa vida, nós podemos orar por horas e horas até o dia do juízo final. Porém, o derramamento do Espírito não acontecerá na nossa vida. Deus deseja ardentemente abençoar o seu povo, mas a questão do pecado é um obstáculo que precisa ser ultrapassado para recebermos a bênção de Deus. Pense nisso e comece a orar por um derramar do Espírito Santo na sua comunidade religiosa, na sua igreja, na sua casa, na sua família.
Mas antes disso, o pecado precisa ser confessado e abandonado. Arrependendo-se dos seus pecados e voltando-se a Deus, então se cumprirá a promessa de Deus escrita no livro de Joel, no capítulo 2, que diz assim: E há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Essa é a promessa de Deus para cada um de nós, um derramar do Espírito Santo em nossas vidas. Bem, logo teremos um novo vídeo para dar continuidade a essa série Paixão pelas Almas. Se possível, curta esse vídeo, comente e não deixe de compartilhar com alguém que você acredita que deva assisti-lo. Um forte abraço e fiquem com Deus.